Olá meninas, bem-vindas ao nosso quarto dia de Despertar da Primavera. Vocês vão ver que os cenários vão mudar muito dentro desses 21 dias, vão acompanhar um pouquinho dessa minha rotina maluca de estar aqui em São Vicente. Eu estava em Tatuí nos 3 primeiros vídeos, depois em São Paulo. Então isso mostra para mim o quanto é importante eu estar conectada com uma coisa real dentro de mim, porque o mundo externo tá sendo bem modificado ultimamente, muitas mudanças, que todas elas sejam para melhor. Bom, a ideia, né, o interessante desses 3 últimos dias foram os lugares que a gente tocou. Eu tentei pincelar um pouquinho de arte, pincelar algumas camadas de ancestralidade, para vocês entenderem que o que a gente está fazendo desse trabalho de auto-perdão, autorregulação, autoconhecimento, auto-amor, ele tá muito relacionado a muitas camadas, a muitas coisas. E a gente não tem interesse nenhum de entender tudo isso, entender todas essas camadas de uma forma lógica. Mas eu quero aqui com vocês, compartilhando esses momentos de entendimento, que quanto mais a gente vai entendendo em que a gente se conecta, como as coisas têm impacto na gente, a gente também vai entendendo como a gente se desconecta disso. Eu acho que essa é a grande chave do momento, né? Eu me conheço, entendo o que me faz bem, o que me faz mal, sendo bem linear assim, mas dessa forma eu consigo também fazer as minhas escolhas. Ontem, né, a gente falou da Medeia e não só as tragédias gregas, mas a arte como um todo, que atravessaram gerações, atravessaram milênios, elas trazem uma carga tão grande para tudo que a gente vive e talvez a gente não tenha noção do quanto isso impacta. A própria literatura que a gente foi ensinada, as histórias que contaram no colégio pra gente, os filmes que a gente assiste, as próprias criações de conteúdo que a gente tem acesso, quando a gente entra num museu e a gente tem acesso a aquela história sendo contada de formas diferentes, quando a gente assiste uma peça de teatro, uma dança, tudo aquilo é carregado de muita história, principalmente uma história emocional que de certa forma a gente absorve ou não. Inclusive tem uma coisa muito interessante que eu queria que vocês refletissem, né? Que por muito tempo a história foi transmitida de uma forma oral. Na Grécia Antiga, os livros que existem hoje, os links de vídeo que a gente passa eram contados de geração em geração, né? A própria história Ilíada e Odisseia eram contadas, eram arenas gregas que eram passadas para frente para que as outras gerações conhecessem aquelas histórias. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, que é quando surge a figura do primeiro ator da humanidade. Vocês têm ideia como isso surge? Né? Quando uma pessoa que está ali contando as histórias e mostrando como que eram aquelas histórias, falando dos deuses, um cara chamado Téspis, na Grécia Antiga, ele, ao invés de só contar aquela história, ele se coloca como sendo Dionísio. Então, precisou um homem se colocar em situação para que essa história seja contada, né? E quando a gente fala de despertar de consciência, quando a gente fala da gente viver e acessar outras vidas, acessar a cura, acessar a transformação, é tão profundo isso, porque talvez nós fomos atores de muitas histórias da nossa própria vida, fora todas as máscaras que a gente encena no nosso cotidiano. Eu achei interessante trazer essa história para a gente refletir sobre isso, assim. A partir do momento que entra a figura do ator na história, a gente começa a criar as nossas máscaras, né? Pra gente pensar. Então hoje, nesse nosso quarto dia, eu vou deixar aqui para vocês um exercício de soltar essa musculatura, de soltar algumas amarras, algumas couraças emocionais que podem estar ligadas a muitas práticas de como a gente reverbera e de como a gente absorveu emocionalmente todo o nosso conteúdo emocional da nossa vida, do que a gente leu, do que a gente absorveu, do que a gente aprendeu, do que a gente assiste. E aqui cabe uma grande reflexão para esses nossos 21 dias. O que nós estamos absorvendo, o que nós estamos escolhendo absorver,
né? Desde a nossa rede social, quem a gente segue, o que que a gente olha. Então, vamos começar a ter muito mais responsabilidade, porque nós somos agentes também do que a gente absorve, sem ser aquele lugar de positividade tóxica, né? Da negação do mundo. Nosso mundo não é perfeito, tem muita coisa ruim, a gente tá vendo, mas eu escolho não absorver aquilo emocionalmente. Então, esse exercício que tá aqui no link da descrição para vocês é para que, com toda essa carga que a gente começou a trazer para o nosso consciente, que tá aqui, porque tá no nosso inconsciente, tá na nossa memória muscular, tá na nossa DNA energético, a gente vai soltar, a gente vai começar a liberar tudo isso. E eu preciso que a gente confie que isso é possível. É possível que o nosso corpo, que o nosso inconsciente comece a liberar o que não faz mais bem para mim, independente de onde a gente veio, independente de onde a gente absorveu isso, se foi de uma história real ou se foi de uma história escutada, se eu fui agente daquilo ou se eu estava vivendo numa fantasia daquilo, desse movimento complexo que a gente não precisa entender exatamente como funciona, mas eu escolho deixar tudo que não está mais alinhado com o que a gente vai ter cada vez mais clareza que a gente quer. Espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida eu tô aberta para conversar com vocês. Agradeço esse começo desse despertar. Vocês estão me ajudando a materializar um pouco dessa história oral que a gente vai contar daqui para frente. Um bom dia pra gente. Grécia, século VI a.C. Naquele dia especial, Téspis, um sujeito sagaz, estava para lá de ansioso. Um grande evento que só acontecia uma vez por ano na primavera estava para iniciar, o festival em louvor ao deus Dioniso. Hoje é dia de festa! É dia das homenagens ao deus do vinho e do êxtase! Os festejos encantavam os olhos e duravam vários dias. Eram procissões, música e cantos sem fim. Recitais com histórias sobre a vida do Deus e a maneira pela qual ele havia nascido 2 vezes. Acreditem vocês! Em meio ao êxtase, Téspis veste uma máscara decorada com cachos de uva e grita: Eu sou Dioniso! Até então ninguém havia fingido ser um deus. Ao transformar o sagrado em profano, a realidade em ilusão, Téspis se tornou o primeiro ator de teatro. A partir desse momento, a arte de representar o outro deu seu primeiro passo. Não demorou muito para que construíssem lugares especialmente destinados a essa nova arte de contar histórias por meio da representação. Os teatros. Heróis que ousavam desafiar o destino protagonizaram as tragédias de autores como Ésquilo, Sófocles e Eurípides. As personagens do riso figuraram nas comédias de Aristófanes e outros, que fizeram da Grécia o berço do teatro ocidental.